O humorista Léo Lins, um dos nomes mais conhecidos da comédia stand-up no Brasil, foi condenado nesta semana a 8 anos e 3 meses de prisão. Ele foi considerado culpado por ofensas a diversas minorias, incluindo pessoas com deficiência. A decisão provocou um grande debate sobre os limites da liberdade de expressão e do humor. Afinal, a condenação de Léo Lins pode ser vista como censura ou ela representa a proteção aos princípios defendidos pela Constituição? Eis a questão. O uso do direito à liberdade de expressão? Cara, como é que você dá pra piada o mesmo peso que você dá pro crime? Ou ataques preconceituosos, principalmente a minorias? Eu já cheguei a contratar intérprete de Libras só pra ofender surdo-mudo. A discussão tomou conta do país depois da condenação à prisão do comediante Léo Lins. A justiça considerou criminosas piadas feitas por ele num show de stand-up, A Comédia em Pé. Talvez nem todos saibam, mas o humorista num palco interpreta um personagem, uma persona cômica. Essa decisão judicial, ela aplicou 2 leis, uma de 2015, uma de 2022. Leis relativamente recentes, né? Mas que criminalizam tanto o racismo como o capacitismo. Então, o que a juíza fez foi aplicar a literalidade da lei, que diz que qualquer discurso que ofenda, que humilhe, essas categorias de pessoas, de seres humanos, ela é proibida. Para mim, o problema dessa decisão é basicamente que ela parte de premissas jurídicas erradas, né? Então, a gente precisa entender que piada é ficção, piada é arte. Somos todos adultos, então cabe ao cidadão definir. Se não gostou, ele pode entrar na justiça e pode processar, enfim, tudo. Agora, de forma alguma, quando parte do Estado, me parece uma atitude autoritária. Leonardo de Lima Borges Lins, conhecido como Léo Lins. O humorista de 42 anos ganhou projeção nacional por trabalhar por muito tempo nos programas de outro comediante, Danilo Gentili. A juíza Bárbara de Lima Izep, da 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo, condenou Léo Lins a 8 anos, 3 meses e 9 dias de prisão pelos crimes de ofensas contra 8 coletividades, como idosos, obesos, negros e homossexuais. Na sentença, a juíza ainda destacou que a pena foi agravada pelas ofensas do comediante a pessoas com deficiência. Além disso, Léo Lins foi condenado a pagar uma multa superior a R$1.700.000, além de uma indenização de R$303 mil por danos morais coletivos. A defesa recebeu essa sentença com muita surpresa, diante de tudo que foi desenhado durante o processo, né? Então, com uma pena altíssima, uma multa altíssima, que na prática acaba buscando ali inviabilizar o humor, inviabilizar a liberdade criativa do artista, com prisão maior do que para uma pena de tráfico, para um crime de homicídio, corrupção. Nossa equipe teve acesso aos depoimentos durante o julgamento. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa acusação, então? De que o senhor quis incitar, promover preconceito, discriminação? O senhor me diz que ela é verdadeira ou falsa? Falso. Eu acho, se modéstia à parte, acho bem absurdo. É muito claro que é um ambiente fictício, é um personagem num palco. O que eu falo sempre, minha resposta para a pergunta qual é o limite do humor, é que o humor não tem limite, o ambiente sim. Essa é a minha frase definitiva para isso. Então ali eu tô no ambiente para isso, no ambiente adequado. Todo mundo que está ali, ninguém está ali obrigatório. O julgamento teve origem em acusações feitas pelo Ministério Público, que considerou uma apresentação específica do comediante, o stand-up perturbador, gravado e disponível nas redes sociais. Para o Ministério Público, as piadas contadas por Léo Lins no show, acessível a qualquer um na internet, tinham caráter preconceituoso e discriminatório contra minorias e grupos vulneráveis, o que constituiria crime.
Entre os minutos 16 e 17, o denunciado volta a insultar pessoas com deficiência, ao mesmo passo que se vangloria por receber ameaças. Na porta do teatro, colocaram um detector de metal. Tinha polícia, a plateia teve que passar no detector, teve revista no público, e graças ao detector, a gente impediu a entrada de um canivete e 2 cadeirantes. Aí tem a foto. O senhor confirma que falou isso? Permanecemos. Na folha 12 diz, também combina as falas contra a população negra a discurso antissemita. Sobre essa fala, o senhor confirma? Permanecemos. No depoimento, Léo Lins reforçou a ideia de que estava num palco durante uma apresentação artística. É muito claro o caráter teatral, pelo fato de ser um mesmo texto. Se a pessoa vai assistir o show Perturbador, o texto é esse. Mas é um espetáculo teatral com texto, com cenário, com figurino, onde eu deixo claro também o conteúdo. Como eu mesmo falo no final desse espetáculo, conforme uma testemunha aqui ressaltou. Sei que não é tão simples assim, eu sei que para algumas pessoas a piada pode agir como uma cura e despertar sentimentos bons, mas para outras pode agir como um gatilho e trazer sensações ruins. Mas eu acho muito injusto e até egoísta a dor opcional de uma pessoa servir de justificativa para impedir o sorriso de outras. Com o anúncio da condenação na terça-feira, vários humoristas divulgaram apoio a Léo Lins e críticas à decisão judicial. Você não pode proibir, considerar um crime da mesma forma que você não pode proibir uma novela que aborda o tema racismo, nazismo, capacitismo, zoofilia, o que quer que seja. Muito triste um país como o Brasil condenar um comediante e deixar solto um bando de ladrão usando gravata. Que triste. A arte, ela não necessariamente ela tem que ser bonitinha, sabe? Um quadro não é sempre aquele quadro bonito que você quer botar na parede. Às vezes ele cria desconforto, às vezes é uma coisa que você não concorda, entendeu? Ele passa uma mensagem que você não está de acordo com aquilo. Então, é uma forma, entendeu? Eu acho que o humorista não tem a obrigação de ser bonzinho, não tem a obrigação de ser um bom exemplo, sabe? Ele está ali, o importante é que ele faça rir. Fazendo rir uma parcela do seu público, ótimo. Se ninguém riu, ele foi um péssimo humorista. Agora, esse julgamento não deve ser feito pela justiça. Na quinta-feira, o próprio Léo Lins veio a público pelas redes sociais e fez duras críticas à juíza do caso. Porque é de se esperar que uma sentença pesada como essa tenha um embasamento teórico igualmente profundo. Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia. E isso não é uma piada. Você imagine um inocente acusado de homicídio, a juíza fala, você matou? Ele diz, não. Ela vai na Wikipedia, pessoas podem mentir? Sim, sabia. Condenado. Este advogado critica a decisão da Justiça Federal de São Paulo. Para ele, a condenação pode ser encarada como uma forma de censura. Se um humorista é condenado a 8 anos pelo que fala, por exercer a sua atividade, bem ou mal, não importa, outros humoristas poderão passar a ter receio de exercer a sua atividade. E isso gera autocensura, o que é um perigo para a liberdade de expressão no país. E não vê como seria possível definir um limite jurídico para o humor. A única restrição que a nossa Constituição faz à liberdade de expressão é o anonimato. Ela veda o anonimato. Então a pessoa não pode se esconder atrás de um tapume e dizer o que bem entende. Se ela se apresenta, pronto, a liberdade de expressão pode ser exercida então plenamente. Este outro advogado tem uma visão diferente sobre o caso. Liberdade de expressão, ela serve para proteger a democracia. Se esse tipo de fala prejudica a liberdade de expressão, não faz sentido que se possa fazer qualquer tipo de discriminação que humilhe, que ofenda e que diminua o papel dessas pessoas em sociedade. Esse tipo de discurso, ele diminui a imagem que essas pessoas têm delas mesmas e que a sociedade tem
dessas pessoas. Para ele, decisões como essa não colocam em risco o humor e a criatividade. Acho que o ponto aqui é possível sim fazer humor dentro dos limites da lei, né? Ah, mas há 20 anos eu faço isso, isso nunca foi um problema. Ah, mas os Trapalhões faziam isso. Ah, mas o Cacete Planeta fazia isso. Outro tempo, outra lei, outra sociedade. Por ser uma decisão de primeira instância, Léo Lins não corre o risco de ser preso imediatamente. E a defesa já prepara o pedido de recurso. Vai para o Tribunal Regional Federal. Eventualmente, se a sentença for mantida ou a defesa ainda não concordar com o conteúdo, nós podemos recorrer ao STJ ou ao STF, dependendo de como vier o acordo. Eu tenho fé que no fim vai dar tudo certo, até porque se rir virou crime, o silêncio virou regra. O grande teste da liberdade de expressão é se você consegue defender a liberdade de expressão do outro, a liberdade de expressão daquele que você não gosta ou daquilo que você não gosta. Nesse momento você defende o valor. Às vezes eu gosto de fazer uma piada só para ver a reação de espanto da pessoa, sem ela estar esperando. Nós entramos em contato com o Tribunal Regional Federal da Terceira Região para ver se eles queriam comentar as críticas feitas à decisão da juíza, mas nós não tivemos retorno.